por causa da luz. Veja como suas pálpebras estão tremendo. Apague a luz, Marlene, e deixe o quarto apenas na penumbra. E, voltando-se para o cunhado, lhe pede, Nestor, se estiver me ouvindo, imita um som. Hã? Meu Deus! Exclama e aperta com veemência o botão da campainha de emergência. Poucos segundos se passam e uma enfermeira entra no quarto. Precisam de alguma coisa. Ele abriu os olhos, informa Marlene, ainda assustada. Abriu os olhos. E os fechou em seguida por causa da luz e, então, apaguei. Deixe-me ver, diz a enfermeira, aproximando-se. Seu Nestor, o senhor me ouve? Nestor faz tremendo esforço e consegue, agora, falar, bem baixinho, sim. Ele disse sim. Se o senhor está me ouvindo e entendendo, diga sim, novamente. Nestor se esforça e consegue, sim, por favor, seu Nestor. Agora o quarto se encontra em penumbra. Abra lentamente os olhos. Cida e Marlene ficam com a atenção presa nele e Nestor, lentamente, abre os olhos, vendo vultos ainda embaçados, mas os fecha em seguida por causa da luz, mesmo com a sua pouca intensidade, com a qual não está acostumado há 20 dias. Esta claridade ainda o incomoda. Incomoda, meu Deus. Ele está voltando do coma. Exclama Cida. Vou tentar localizar o Dr. Fonseca. Já volto. Volte logo, pede Marlene. Graças a Deus, abre os olhos, pensa Nestor, e o mais importante é que consegui me comunicar. Pelo menos, agora sabem que estou acordado. Que sofrimento, você está me ouvindo, Nestor? Pergunta-lhe Cida. Estou, que bom, Nestor, voltar à vida, não. E conversar, não. Afinal de contas, há muito tempo não fala com ninguém. Já faz 20 dias, Nestor. 20 dias? Pensa, intimamente. Pareceu-me uma eternidade. Deixe-o sossegado, Cida, pede Marlene. Você acha que ele quer que o deixem sossegado? Depois de 20 dias? Penso até que não deveria lhe dizer a respeito dos dias. Afinal de contas, deve imaginar terem passado alguns poucos segundos. Estava em coma, como se estivesse dormindo. Talvez ele não esteja preparado para saber que esteve em coma por todo esse tempo, sussurra Marlene, com a intenção de que ele não a ouça. Nestor acaba se divertindo, ouvindo-a falar. Se soubesse o que já ouvi nesses 20 dias. Pensa. Talvez seja melhor mantê-lo desperto até doutor chegar, retruca Cida. Nestor, vá abrindo os olhos devagar para ir se acostumando com a caridade. Vá treinando até o médico chegar. A enfermeira já foi chamá-lo. E Nestor obedece, mas a pouca luz ainda é muita para ele. Ele não aguenta a luz, Cida. Mesmo esta pouca claridade. Nesse instante a porta se abre e entra o Dr. Fonseca. Quer dizer que o nosso paciente resolveu acordar? Ele está entendendo o que falamos, doutor. Vamos ver. Nestor, você me ouve? Ouço, ótimo. Zilda, por favor feche um pouco mais a persiana da janela. Vou fechar, responde a enfermeira. Está bom assim? Vamos fazer um teste dessa maneira. Nestor, por favor, abra seus olhos. Devagar. E Nestor o atende, mas só consegue permanecer alguns poucos segundos com ele aberto. Uma das senhoras teria, por acaso, óculos escuros? Eu tenho, doutor, responde Marlene, tirando seus da bolsa e lhe entregando. O médico os coloca sobre os olhos de Nestor e lhe pede para abrir os olhos. Está me vendo, Nestor? Estou, ótimo. Consegue mantê-los abertos? Consigo. Ele consegue se movimentar, doutor? Pergunta Cida. Vamos ver agora. Você pode mexer os braços, Nestor. Nestor, que tão empolgado ficara conseguindo se comunicar e abrir os olhos, nem se lembrara de fazer essa tentativa. E com um pouco de esforço ergue os braços, sem conseguir, ainda, movimentar os dedos das mãos. Mas não tem força suficiente para mantê-los no ar e os deixa cair. Está ótimo, Nestor. Exclama o médico. Agora, a perna direita. Como é mais difícil, vou ajudá-lo. E apanha seu pé direito e começa a levantar sua perna. Nestor não tem ainda força suficiente para mantê-lo erguido,
Mas o esforço que faz é o suficiente para que o médico perceba que ele voltará a ter o movimento nessa perna. Faz o mesmo com a esquerda e diz: muito bom. Muito bom, mesmo. É evidente que ainda não tem a energia suficiente, mas deu para sentir o esforço muscular que fez. Com alguns dias de fisioterapia, tenho certeza de que vai sair andando. Vou precisar fazer alguns exames também. Vocês já avisaram Berenice? Vou ligar para ela, diz Marlene. E Marlene faz a ligação. Alô? Leontina? Sim. É Marlene. Preciso falar com Berenice. Um momento, dona Marlene. Vou chamá-la. Mais alguns segundos. Alô, Marlene. É Berenice. Você não imagina o que aconteceu. O que foi? Pergunta a mulher, preocupada, pois deixara as cunhadas junto ao Nestor. Nestor voltou. Voltou? Voltou do coma. Voltou do coma. Explique-se melhor, Marlene. Pois estávamos eu e Cida conversando, quando ouvimos um grunhido que parecia ter vindo dele. E daí? Levantamos e nos acercamos dele e ficamos prestando atenção. Fala logo, Marlene. Estávamos olhando para ele quando... Que susto, Berenice, fala, criatura. Quase grita Berenice, muito nervosa. Ele abriu os olhos e os fechou rapidamente por causa da luz. Abriu os olhos. Abriu e fechou. Então, Cida lhe pediu que emitisse um som. Um som? Sim. Ele fez assim, e depois? Cida apertou o botão da campainha de emergência e logo veio uma enfermeira. Contamos a ela o que acontecerá e ela lhe perguntou se ele a estava ouvindo. E ele? Pergunta Berenice, amargurada com os detalhes de Marlene. Ele respondeu com um sim bem baixinho. Ela, então, lhe pediu para abrir os olhos e ele os abriu e fechou. E a enfermeira lhe perguntou se a claridade ainda o incomodava e ele respondeu. O que ele disse? Ele disse incomoda, e chamaram o Dr. Fonseca. Chamamos e ele veio logo, fez outros testes e me pediu uns óculos escuros e os colocou sobre os olhos de Nestor, perguntando-lhe se o via. E ele respondeu que sim, novamente. E o que mais? Berenice, ele mexeu os braços e um pouco as pernas. Meu Deus! E o que o Dr. Fonseca disse a respeito? Disse que, com alguns dias de fisioterapia, ele, com certeza, vai voltar a se movimentar e a andar. Mas isso é maravilhoso! Exclama Berenice. Marlene, então, permaneça em silêncio por alguns segundos. Você está aí, Marlene? Estou. E que você silenciou, de repente? E Marlene não responde. Berenice consegue ouvir a voz de Cida e do doutor conversando ao fundo. Marlene, alô? Desculpe-me. O que foi? E Marlene sai do quarto para falar sem ser ouvida. Acabei de sair do quarto para falar sem ser ouvida, apesar de que não estão prestando atenção em mim. E o que deseja falar, sem ser ouvida? Você acha que isso é bom? Pergunta, ingenuamente, a concunhada. O que não é bom? Que Nestor volte à vida. Isso mesmo. Não acredito que você esteja me fazendo essa pergunta. Desculpe-me, Berenice, mas aqui, é o quê? Você acha que eu estava querendo que Nestor não voltasse do coma? Não seria melhor, pode até ser, Marlene, mas eu nunca desejaria isso para ele. É. Você tem razão. Não sei por que pensei assim. Realmente, não devemos desejar mal a ninguém. Mas é que estava desejando o seu bem. Eu compreendo você e lhe agradeço, de coração, em desejar o melhor para mim, mas não seria capaz de pensar assim. Nem você, Marlene. Tenho certeza. Que Deus me perdoe por esses meus pensamentos. Fique tranquila e vamos fazer o possível para ajudar Nestor a se recuperar. Você vai se separar dele? Cida lhe falou, não é? Comentamos sobre essa possibilidade. Você está pensando em se separar? Talvez, Marlene, mas agora, preciso localizar meus filhos e lhes dar a boa notícia. Vocês se incumbem de informar Jaime e Luiz Henrique. Oh, sim. Agora mesmo. E pode deixar que avisaremos também Eneide e Péricles. Capítulo 18. Outros acontecimentos no hospital, após o retorno do coma. Naquela tarde, acaba sendo feita uma exceção por parte do hospital, pois verdadeira invasão ocorre no corredor defronte do quarto de Nestor. Berenice, Eduardo, Marcela, Jaime,
Luiz Henrique, Eneida, Péricles, Cida e Malene lá se encontram para ver o homem que voltara do coma. Um misto de alegria e de apreensão fervilha no pensamento de todos. Aguardam o doutor Fonseca que fora chamado pela enfermeira-chefe, que havia negado a entrada conjunta dos visitantes no quarto, pois, naquele momento, 2 fisioterapeutas estavam se ocupando em iniciar um novo tratamento, em vista do retorno dos movimentos de Nestor. Novos exames já haviam sido realizados na parte da manhã e esse havia sido o motivo de o paciente só receber visitas após as 3 horas da tarde. O doutor Fonseca, por fim, chega com um largo sorriso de satisfação, dando as boas notícias, entremeadas de pareceres médicos. Mas a apreensão estava sendo motivada por não fazerem nenhuma ideia de como estaria o humor do paciente, apesar de Cida e Malene os terem tranquilizado, afirmando que ele se encontrava ainda sob o efeito da natural debilidade e pelo fato de ter estado 20 dias em completa inatividade e fora de si, como imaginavam todos. Pelo menos, fora o que o médico lhes dissera. E, então, doutor Fonseca, como está Nestor? Pergunta a Berenice. Seu marido se encontra muito bem, aliás, bem melhor do que eu poderia imaginar. E o médico é interrompido pela saída dos fisioterapeutas Alcine e Benedito. Terminamos por hoje, doutor, diz a fisioterapeuta. A reação do Sr. Nestor é impressionante. Cremos que, em poucos dias, já estará caminhando com auxílio de um andador. Quando meu pai poderá voltar para casa? Pergunta Marcelo ao médico. Creio que dentro de uma semana. Uma semana? Pergunta a moça, ansiosa. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Nestor acaba de sair de um estado de coma e terá que se submeter a testes de avaliação e acompanhamento, procedimentos que seriam difíceis de serem realizados em casa. Entendo, diz Marcela. Pelo que estou imaginando, vocês todos querem vê-lo, não? Queremos, sim. Podemos? Com uma condição, responde, agora, muito sério, o doutor Fonseca. E que condição? Pergunta Jaime. É o seguinte. Vocês têm que entender que Nestor passou por momentos difíceis, mental e fisicamente. Encontra-se debilitado, com pouco grau de força muscular e com a mente um pouco lenta. Por isso, é muito importante que ele descanse. Compreendamos perfeitamente, diz Berenice. Dessa forma, a minha condição é a de que entrem 2 pessoas de cada vez e conversem muito pouco com ele. Sugiro que o cumprimentem, perguntem como ele está e saiam. O mesmo se dará para as outras duplas. Até você, Berenice. E quem irá permanecer com ele, no quarto? Uma pessoa durante o dia e outra, à noite. De preferência, do sexo masculino, porque terão que auxiliá-lo a ir até o vaso sanitário, tomar banho, enfim, fazê-lo movimentar-se o máximo possível. Não é isso, Alcina? Perfeitamente. Estamos trabalhando com seus músculos, a fim de que voltem a possuir a resistência necessária para uma vida normal. Mas, também, é necessário que ele se esforce para utilizá-los. Eu posso ficar durante o dia, diz Eduardo. Estudo à noite e posso fazer isso. Eu, Luiz Henrique e Péricles, nos revezaremos nas noites, sugere Jaime. Tudo bem? Todos concordam. E nós, mulheres? Pergunta Cida. Com certeza, farão compras durante esse período, brinca Péricles. De minha parte, estarei à disposição de vocês, diz Berenice. Muito bem. Então, Eduardo e Marcela, podem entrar. Eu os acompanho, diz o médico. E assim o fazem, até que os filhos retornam, entrando, agora, Jaime e Luiz Henrique. E aí, filho? Pergunta a Berenice. Como ele está? Penso que se encontra um pouco exausto. Falamos com ele, ficou nos olhando, mas percebemos que sente muito sono. Realmente, deve estar muito cansado e fraco, explica o médico. E quando ele vai voltar a ter uma alimentação normal? Por uns dias, vamos experimentar manter uma alimentação bem leve. Depois, conforme suas reações, iremos lhe servir alguma coisa mais consistente para ele ir se acostumando com o alimento sólido. E ele ficará assim, enfraquecido, até o senhor lhe dar uma alimentação mais forte. Isso mesmo, Berenice, não podemos fazê-lo comer uma comida muito consistente por hora e, enquanto isso,
Estará sempre parecendo meio cansado e sem muita vontade de conversar. Mas verão que, com uns poucos dias de alimentação normal, voltará a ser o que era. A ser o que era. Pensa Marlene. Tomara que não. Ninguém conseguiria aguentar o seu gênio, principalmente agora que tivemos um grande descanso dele. Dessa forma, todos entram para vê-lo, em pares, até que chega a vez de Berenice que elege a filha para acompanhá-la, pois Marcela quer ver o pai novamente. Ao entrar, Nestor lhe sorri e, lentamente, lhe estende a mão sendo que ela se limita a tocá-la, de maneira rápida. Está se sentindo bem, Nestor? Estou. Responde, com voz cansada. Você se lembra de alguma coisa? Pouco, esteve em coma, sabe? O doutor me disse. 20 dias, não, 20 dias, sim. Seus irmãos e seu filho virão passar os próximos dias com você. Mas viremos visitá-lo, pai, diz Marcela. Eu e mamãe. Nestor se limita a menear levemente a cabeça, num sinal de que havia entendido. Bem, nós vamos agora, diz Berenice, pouco à vontade na presença do marido. Nestor acena mais uma vez com o movimento da cabeça. Marcela lhe beija o rosto e volta-se para a mãe. Vamos, mamãe. Vamos. Até amanhã, pai. Até amanhã. Responde, cerrando os olhos. O que você achou, Berenice? Pergunta-lhe o doutor Fonseca. Voltou, mesmo, mas o achei muito cansado. É natural. Logo se recuperará. E após combinado quem ficaria com ele à noite, Eduardo entra no quarto para ali permanecer até às 20 horas. E assim, transcorrem os dias. Nestor fala pouco, mas procura realizar com muito empenho todos os movimentos que lhe são passados pelos fisioterapeutas e faz questão de praticar, mesmo sem a presença deles, o quanto o quarto lhe permite. Suas mãos, após passarem por outros tantos exercícios, já conseguem, não só segurar no andador, como também um copo para beber água, e até mesmo uma caneta. Esforça-se muito e, no 7º dia, já se encontra caminhando uns passos a mais com o andador. E tudo ocorreu como o combinado. Eduardo passava todo o dia com ele, estudava no quarto, apenas achando-o muito calado e introspectivo. Berenice fora visitá-lo todos os dias, mas por alguns poucos minutos, mesmo porque escolhia, propositalmente, um horário em que ele dormia. Mamãe, por que não vem num outro horário? Se a senhora vier, por exemplo, depois das 11 horas da manhã, vai encontrá-lo acordado, porque acabou de fazer a fisioterapia da manhã. Ou lá pelas 4 horas da tarde, quando nova sessão de fisioterapia ocorre. É que não tem dado certo esse horário para mim, filho. Mas Eduardo, que sabia e compreendia as intenções da mãe em separar-se do pai, não insiste para não vê-la embaraçada. Além do mais, filho, será só uma semana. Ele vai voltar para casa. E os exercícios, filho? Você diz que ele se empenha muito, pergunta e comenta Berenice, tentando desviar a atenção da conversa para um outro campo. Papai é muito dedicado, sim. Já consegue dar uns poucos passos. Você acha que essa dificuldade de ele andar é, realmente, fruto do tempo em que ela passou em coma? Pelo menos foi o que o médico disse e creio que somente podemos acreditar nele. Por quê, mamãe? Por nada, Eduardo. Mas talvez devêssemos fazê-lo ser examinado por algum outro especialista para termos certeza de que é isso mesmo. A senhora pensa que possa ser algo relacionado com o cérebro? Às vezes, me ponho a pensar assim. Bem, podemos fazer isso, mamãe, mas penso em esperar um tempo. Quem sabe o doutor Fonseca não esteja com toda a razão e papai volte a ter todos os seus movimentos, de verdade. Você tem razão, filho. Capítulo 19, de volta do shopping. Quando Berenice chega em casa, por volta das 17 horas, Nestor se encontra dormindo. Já fizera todos os exercícios de fisioterapia e Alcine e Benedito se encontravam muito entusiasmados com o progresso dele. Boa tarde, Leontina. Boa tarde, dona Berenice, seu Nestor está descansando. Eu vi quando passei pelo quarto. Ele fez a fisioterapia? Fez. Dona Berenice. Depois, servi suco e lanche para ele, para Alcine e Benedito. Na sala de jantar? Aqui na cozinha, e seu Nestor sentou-se aqui e me fez sentar e comer também. Olhe, Dona Berenice,
A senhora sabe que só faço isso porque ele me convida e insiste. Sei disso, Leontina, e não tem nada demais. Eu não tomo lanche aqui com você, com Teresa e Marta. Eduardo e Marcela também não fazem assim? Sempre fizeram, mas o seu Nestor, ele voltou mudado, não? Meu Deus! Quem diria? Desculpe-me, dona Berenice, não devia falar assim. Pois agora quero que fale tudo o que está pensando a esse respeito. Sobre a mudança dele. Isso mesmo. Mas por que a senhora quer que eu fale? Por favor, Leontina. Preciso muito ouvir a sua opinião porque, eu mesma, não sei o que pensar. Necessito de sua opinião sincera, sem rodeios, Leontina. Por favor. A mulher percebe a ansiedade da patroa e resolve lhe falar tudo o que pensa. Bem, dona Berenice, o que poderia lhe dizer, a não ser que nunca em minha vida vi alguém se modificar tanto. Seu Nestor era um homem autoritário, grosseiro, exigente. Tão exigente, que parecia estar sempre procurando alguma falha para dar uma bronca daquelas. E não só em nós, mas na senhora e nos seus filhos. É verdade. Quantas e quantas vezes eu ficava angustiada quando alguma das crianças fazia algo errado que, fatalmente, ele iria saber. Quando ele entrava pela porta da rua, eu, muitas vezes, me trancava no meu banheiro e tampava os ouvidos com as mãos. Imagine a minha angústia, então. Quantas e quantas vezes martirizava a senhora com tolices, tolices, mesmo. Olhe, a senhora é uma santa, dona Berenice, por ter suportado seu Nestor por tanto tempo. E ele não era assim, Leontina. Imagino, porque ninguém, em sã consciência, se casaria com um homem desses. Quando namorávamos, ele era gentil, bondoso, terno e continuou assim pelos 3 primeiros anos de casado. Depois mudou, foi se enfurnando nos negócios, só pensando em ganhar mais e mais dinheiro e foi ficando dessa maneira. Cada dia pior. E agora? Eu não conheci quando vocês se casaram, porque faz apenas 9 anos que estou aqui, portanto somente o conheço com aquele gênio ruim. Mas, agora, o senhora acha que ele está como antigamente, como na época em que namoravam? Penso que está melhor, Leontina, porque me parece mais humilde e consciente de seus erros. Hoje, quando olhei para ele, vi isso. Humilde. Sim, e me parece envergonhado por tudo o que fazia. Assim o vi. Será que foi o coma? Conversei rapidamente com ele hoje, lá no shopping. Ele também foi lá? Ele já me. Foram almoçar conosco. Seu Nestor foi almoçar com a senhora, Jaime e Malene. Foi, e encontramos lá o senhor Leopoldo, nosso vizinho de algumas casas acima, o corretor, diz Berenice, omitindo a verdade sobre o fortuito encontro. Ainda posso falar tudo o que penso, dona Berenice? Pode e deve, Leontina. Não gosto desse homem. Do Leopoldo. Esse mesmo. E por quê, Leontina? Porque já o vi várias vezes dentro do carro estacionado na frente da casa dele e me pareceu estar nos vigiando. Vigiando? Como assim? Não sei e nunca comentei esse fato porque seria uma leviandade de minha parte fazer isso, mas já notei que ele ficava lá estacionado e, quando a senhora saía com o carro, ele saía atrás. Você acha que ele me seguia? É o que penso, mas pode ter sido coincidência. Mas, muitas vezes. Muitas, dona Berenice. E como sabe? Sei, porque passei a me interessar para ter certeza aí. Várias vezes que a senhora saía, eu corria até o jardim e o via sair com o carro. E eram dias certos. Era sempre às terças e quintas-feiras. Nos dias em que saio para ir à ginástica. Isso mesmo. Parecia que ele já sabia sobre os seus horários. E Berenice fica pensativa, tentando imaginar qual seria o motivo disso, porque, na verdade, pouco saía de casa, mas às terças e quintas-feiras ia para a academia. E quando isso começou, Leontina? Bem, começou há cerca de uns 3 meses ou mais e não o vejo mais fazer isso há cerca de uns 15 dias. Berenice faz um rápido cálculo e percebe que ele parou com essa perseguição a partir do dia em que fez a visita a Nestor no hospital. Meu Deus! Pensa! Com que homem estranho eu estava a ponto de me envolver. E suas atitudes hoje, lá no restaurante. Só podia estar fora do meu juízo para ter concordado em me encontrar com ele por 4 vezes para almoçarmos juntos. Me parecia tão educado, tão sincero,
tão prestativo. Ficar me seguindo. Isso não é normal, mas não se preocupe, Dona Berenice, pois penso que foi impressão minha. De qualquer maneira, parou de sair com o carro para segui-la. Ainda bem, não, Leontina. E Berenice decide se afastar definitivamente de Leopoldo. Entretanto, muito preocupada com o que aquele homem poderia lhe causar se resolvesse começar a persegui-la, prefere se abrir com a governanta, contando-lhe a verdade, inclusive sobre o pensamento que tinha de separar-se, já com o conhecimento dos filhos. E lhe conta tudo. Meu Deus, Dona Berenice, nunca poderia imaginar, mas você me compreende. Lógico que a compreendo. Pois eu lhe disse que a senhora foi uma santa em aguentar seu Nestor por tanto tempo. E se quer saber, se ele não tivesse se modificado, a senhora teria toda a minha compreensão e todo o meu apoio se viesse a precisar de alguma coisa. Eu lhe agradeço, Leontina. Mas por que me contou tudo, Dona Berenice? Porque agora, pelo que contou sobre Leopoldo ter me seguido antes, estou começando a sentir um pouco de medo. Medo de que ele faça alguma coisa contra a senhora, quando lhe disser que não quer mais se encontrar com ele. Sim, e penso que talvez venha a precisar de sua ajuda. Conte comigo, Dona Berenice. Berenice permanece por alguns segundos pensativa e pergunta: você acha que Nestor pode voltar a ser como era antes? Diga com sinceridade. A senhora quer saber por quê, se ele continuar a ser como é agora, continua com ele? Berenice faz um sinal afirmativo com a cabeça, deixando transparecer no rosto tudo o que está sentindo, o que não passa despercebido de Leontina que, sorrindo, lhe diz: Dona Berenice. Que amor é esse? Amor? Foi o que vi no seu olhar. A senhora voltou a gostar de seu Nestor? Leontina, parece que estou revivendo um passado com perspectivas de uma grande felicidade. Não sei se é porque o vejo melhor ainda do que era ou se também está influindo o contraste de tudo que sofri, com a possibilidade de ser feliz novamente. Pois eu tenho uma boa notícia para a senhora. E qual é essa boa notícia? Depois que Alcine e Benedito foram embora, seu Nestor disse que ia se deitar. Logo em seguida, quando passei defronte do quarto, a porta estava aberta e o vi lendo, recostado num travesseiro. Sim, daí que reconheci a capa do livro, Dona Berenice. Era um livro espírita, mais precisamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei disso, Leontina. Sabe? Eu vi quando comprou esse livro, mais o livro dos Espíritos e um outro do Chico Xavier, que não me lembro bem o nome. Acho que era aí a vida continua. E sabe por que ele comprou esses livros? Nem ele sabe. Me disse que foi por um impulso. Impulso. Dona Berenice. Ele foi inspirado pelos espíritos. Ninguém sai comprando esses livros à toa, ainda mais seu Nestor, que nunca foi ligado a religião nenhuma, pelo menos que eu saiba. Os espíritos estão ajudando ele. Mas é lógico. Como é que um homem como ele se modifica tanto? Mas ele nunca havia lido nada sobre espiritismo. Dona Berenice, a senhora sabe que sou espírita há mais de 20 anos. Sei. Dona Berenice. O coma, o que tem o coma? Espera aí, ele me falou alguma coisa a respeito. Sim. Ele me disse que pensa que viveu alguma coisa durante o coma. Isso mesmo. Mas o que ele pode ter vivido? Durante o coma, ele foi levado para o plano espiritual. Como assim, Dona Leontina? Pois não foi depois desse coma que ele, inexplicavelmente, se modificou? Foi. Então, só pode ser isso. Ele, na emancipação da alma, foi auxiliado. Emancipação da alma? O que é isso, Leontina? Nesse momento, chegam Eduardo e Marcela. Emancipação da alma? Do que é que estão falando? Então, Berenice resume para os filhos o encontro no shopping, a compra dos livros, a conversa com Nestor e a explicação que Leontina tem para a mudança dele. Você poderia nos explicar sobre essa tal de emancipação da alma, Leontina? Pede Berenice. A governanta passa, então, a dar a mesma explicação dada a Nestor pelo Dr. Alexandre, no plano espiritual. Mas isso é incrível! Exclama Marcela. Pode crer que isso ocorre. Não sei se a explicação que lhes dei foi suficiente, mas lhes prometo trazer um livro que possuo, o qual traz uma explicação até mais detalhada sobre esse assunto. Gostaria de lê-lo, diz Eduardo.
Vocês não acham que essa seria a explicação mais plausível para o que aconteceu? Mas por que ele teria sido ajudado dessa forma, Leontina? Fosse assim, todos os que saíram de um coma teriam uma mudança de comportamento. Inclusive, quando papai sofreu esse desastre, cheguei a conversar com um senhor que soube ter estado nessa situação, e ele, sem que eu lhe perguntasse, pois papai ainda se encontrava hospitalizado, me disse que retornou normalmente, sem nenhuma sequela ou qualquer mudança em seu humor ou qualquer outra coisa. Bem, Eduardo, há casos e casos, nesta vida. Penso que seu pai foi auxiliado por algum motivo. Talvez por meio de algum espírito muito elevado que tivesse o merecimento de intervir por ele. De qualquer maneira, Deus é quem decide, pelos mecanismos da vida, de causa e efeito, e justiça, como as coisas devem acontecer. Bem, a explicação da senhora tem lógica e gostaria muito de ler esse livro. Eu o trarei amanhã mesmo. Dona Leontina, diz Marcela, já que a senhora é espírita, gostaria que me explicasse qual a visão do espiritismo sobre o dinheiro. Ele é nocivo? Você tem sorte, Marcela, pois estou lendo um livro, na verdade, um romance, que nos dá uma boa visão do dinheiro. E o que esse livro explica? Ele ensina que o dinheiro não é um mal. Diz que nós é que fazemos mau uso dele, utilizando com o supérfluo, quando poderíamos fazer coisa melhor com ele. Que muita gente se escraviza ao dinheiro como se ele fosse um deus, como se fosse, até mesmo, o ar que se respira. Isso é verdade. O papai, mesmo. Comenta Eduardo. Que muitas pessoas o desejam para usá-lo como uma maneira de se sobressaírem aos demais, para aparentarem mais poder, para serem admirados por aqueles que não possuem tanto. E sofrem. Complementa Marcela. E faz os outros sofrerem, também. Vejam vocês, que nesse desejo de ser mais que o outro, a pessoa, por consequência, está desejando que esse outro seja inferior a ela e isso contraria o ensinamento de Jesus que é o do amor ao semelhante. Bem explicado, Leontina. Nem tanto. Vou trazer esse livro também, para que o leiam. Mas continue. Não que não se deva trabalhar, poupar, vestir-se adequadamente, procurar ter um pouco de conforto e oferecer conforto para a família, procurar oferecer um estudo para os filhos, comprar um automóvel, mas tudo dentro de um limite. E o que é o principal, nunca realizar nada para se causar inveja aos outros. E causa mesmo, Leontina. E o problema da inveja pode ser visto por dois ângulos. Dois ângulos? Pergunta Berenice. Sim, porque a inveja é condenável, pois se trata de um sentimento que, como disse, coloca a pessoa como quem quer ser mais que a outra, o que contraria o sentimento do amor ao semelhante. E de outro ângulo, podemos vê-la do ângulo daquele que faz de tudo para causar a inveja no outro porque, se o seu semelhante está alimentando esse sentimento, foi provocado pelo primeiro. Então não podemos ter as coisas para não causar inveja. Não é isso, Marcela. Podemos ter as nossas coisas e, se alguém tiver inveja do que temos, o sentimento ruim e prejudicial é dele. E digo prejudicial, porque a inveja sem limites pode nos causar alguma doença. E causa, sim. Já li sobre isso, comenta Eduardo. Continuando, o que não devemos é realizar grandes sacrifícios que venham até a sacrificar outras pessoas a fim de adquirirmos bens com o único intuito de provocar a inveja em alguém. Vocês estão me entendendo? Quando lerem esse livro, irão entender melhor. Estamos entendendo, sim. E temos que doar um pouco do que temos para aqueles irmãos em Deus que pouco ou nada possuem. Algumas pessoas acham que ajudar o pobre poderá torná-las pobres. Com certeza, terão um pouco menos de dinheiro, mas se enriquecerão espiritualmente. O dinheiro traz felicidade, Leontina. O dinheiro por si só, não. Nesse livro está escrito que, se quisermos ser realmente felizes, devemos nos desapegar das coisas materiais. Diz que podemos possuir, mas que não podemos ser possuídos pelo que temos. Então, o dinheiro não é nocivo? Não, se soubermos usá-lo. Esse livro ensina, dando um exemplo que diz que o dinheiro é como um veículo que pode ser bem utilizado para deslocar pessoas para o trabalho, ou mal utilizado por um condutor mal intencionado. E o que mais, Leontina? Pergunta Marcela, muito interessada. Só me lembro de mais uma coisa, que o dinheiro pode ser a bênção na compra de um remédio para uma criança,
cuja mãe não o tem, o cobertor para aquele que passa frio, a comida para aquele que tem fome, e na construção de empresas que gerarão trabalho a tantos pais de família. Quer dizer que o dinheiro é como qualquer outra coisa que, se bem utilizada, trará o bem e, se mal utilizada, trará o mal. Isso mesmo, Eduardo. O dinheiro tem que ser bem utilizado porque ele pode não trazer a verdadeira felicidade, mas a sua falta pode trazer muito sofrimento. E esse dinheiro que falta e traz sofrimento pode estar no nosso bolso ou empregado em bobagens que não nos acrescentam nada. Falou bonito, Leontina, exclama Berenice. Falei mais ou menos o que li. Capítulo 20, o telefonema. São quase 9 horas da noite e toda a família se encontra, novamente, reunida em casa de Nestor, pois todos sentem grande alegria e todos querem conversar mais com ele, querem abraçá-lo. Além do que, a notícia de sua transformação ainda é uma incógnita na mente de todos, principalmente de Cida e Marlene. Eneida já é mais tranquila e lhe basta ver o irmão melhor. Encontram-se todos sentados em grande varanda que, na parte mais interior da residência, possui, à sua frente, belo jardim, cuidadosamente tratado por José, um jardineiro diarista. Nestor, que sempre fora aquele que dominava a conversa e os assuntos, agora é o mais calado, preferindo ouvir a conversa dos irmãos, da esposa e dos filhos. Nesse momento, estão a falar sobre os filhos de Jaime, Luiz Henrique e Eneida que residem em outras cidades, onde também frequentam cursos superiores. Todos são, praticamente, da mesma faixa etária de Eduardo e Marcela. Nestor que, nesse momento, se encontra sentado ao lado da filha, pede à irmã Eneida que se sente ao seu lado, enlaçando-a pelos ombros e lhe beijando a face. Todos se emocionam vendo aquela cena que não presenciavam desde muitos anos. Eneida o abraça com muito carinho e lágrimas lhe brotam dos olhos em abundância. Meu irmão querido, você está bem? Pergunta Nestor, também emocionado, pelo fato de perceber quanto tempo havia perdido em sua vida, deixando de externar o quanto amava seus irmãos. Eneida era a caçula da família. Agora, melhor ainda, Nestor. Há muito tempo anseio por abraçá-lo. Imagino, minha irmã, pois você sempre foi muito carinhosa. Perdoe-me por tanto tempo perdido. Temos toda a vida pela frente. Os filhos não conseguem conter a emoção e também vão as lágrimas. Marcelo abraça pelo outro lado e Eduardo se coloca por detrás do sofá, enlaçando pelo pescoço e lhe dando um beijo em sua cabeça. Berenice, apesar da enorme vontade de se juntar a eles, ainda se sente tímida e, principalmente, tomada pelo peso de ter estado a almoçar com outro homem, apesar de não se culpar pelo que fizera, pois aquilo fora num outro momento de sua vida. De qualquer maneira, sonhando em começar um novo relacionamento afetivo com o marido, gostaria de não ter feito isso, pois sempre mantivera uma posição de honestidade para com ele. E Nestor, sob o carinho dos filhos e da irmã, olha para ela e lhe remete afetuoso sorriso, apesar de demonstrar ainda, principalmente no baixar dos olhos, a timidez de quem se envergonha dos atos passados, enternecendo mais ainda e, agora, mais do que nunca, se percebe, verdadeiramente, apaixonada. Nestor, interrompe Péricles o silêncio que se fizera a partir daquelas demonstrações de tanto carinho, ainda não conseguiu se lembrar de nada do que viveu durante o coma. Sei que esse é um assunto por demais solicitado, e peço que me perdoe, mas é que tenho muita curiosidade. Ele está muito curioso, Nestor, diz Eneida. Até já procurou ler sobre isso, mas não encontrou nada que lhe trouxesse um esclarecimento. Não preciso lhe perdoar nada, Péricles, e compreendo a sua curiosidade. E Cida, que não se contém em fazer uma boa pilhéria, diz, seriamente, a Péricles, pois eu sei como você pode encontrar a resposta, Péricles. Como, Cida? Você caminha até lá perto da piscina, vem correndo na maior velocidade que puder e salta de cabeça sobre aquele muro. Se tiver competência, poderá entrar em como e descobrirá. Todos riem, inclusive Péricles que lhe diz, não vou tentar, Cida. Pois eu creio que isso não trará nenhuma resposta, explica Nestor. Por que, Nestor? Porque imagino que existam diversos tipos ou categorias de coma, dependendo da gravidade de cada caso. É verdade, afirma o cunhado. Li sobre isso. Ainda não tive tempo de comentar com vocês,
Nem mesmo com Berenice, mas penso ter tido uma pequena lembrança. Uma lembrança. E o que foi? Na verdade, Nestor deseja começar a revelar alguma coisa a respeito desse assunto porque, talvez tenha, um dia, a necessidade de lhes confessar o que realmente lhe aconteceu, principalmente no que se refere à sua audição. Dessa forma, resolve já dar um início, mesmo que não seja totalmente uma verdade. Lembrei-me de que, por poucas vezes, não sei quantas, e nem por quanto tempo, eu tinha a consciência de mim, só que não conseguia me mexer, nem falar, nem ouvir. Apenas escuridão e o silêncio. Meu Deus! Exclamam todos. Que situação terrível! Diz Berenice. E você não se desesperava com isso? Não me lembro direito, porque, depois, parecia que sumia, retornando mais tarde. Uma coisa assim. E quando abriu os olhos? Pergunta Cida, que estava presente quando isso acontecera. Quando abri, a luz era muito forte e eles se fecharam, automaticamente. E daí? E Nestor brinca com ela. Ouvi sua linda voz me pedindo que eu emitisse um som. Você se lembra? Reconheceu minha voz. Reconheci e me lembro muito bem. Meu Deus! Estou me sentindo tão importante. Quando Nestor voltou à vida, a primeira voz que ele ouviu foi a minha, e com que alegria eu vi. Meu primeiro contato com o mundo foi a sua voz. Você foi o anjo da minha vida, insiste, brincando, dada a alegria da cunhada. Eu sou o anjo do Nestor. E todos se divertem. E depois? Pergunta, ainda, Péricles. Ouvi Cida pedir a Marlene que apagasse a luz e deixasse o quarto na penumbra. Depois, uma enfermeira falou comigo. Depois, o médico. Marlene me emprestou seus óculos escuros. Lembro-me bem de tudo isso. E você nos viu? Pergunta Marlene. Uma pena em que só as vi depois. Por quê? Porque o primeiro rosto que pude enxergar foi o do Dr. Fonseca, aquele velho, careca e barbudo. Todos riem, novamente. Berenice se encontra encantada com toda aquela alegria. Uma alegria que dura pouco, pois o telefone toca e ela vai atendê-lo no escritório. Alô? Berenice. A mulher leva um choque, ao reconhecer a voz do outro lado da linha. Leopoldo. Eu, mesmo. Não ficou contente em ouvir a minha voz. Eu lhe pedi que não ligasse para a minha casa. Sei disso. É que você me pediu um tempo e como seu marido já se encontra bem melhor, pelo que eu vi hoje no shopping, não posso falar agora, Leopoldo, pois toda a família de Nestor se encontra aqui reunida. Uma festa? Não, não é uma festa. Apenas uma reunião, pois é natural que queiram usufruir da companhia dele, depois de tudo o que aconteceu. Eu o achei muito mudado. Nem parece mais o Nestor de antes do desastre. Será que a proximidade da morte o assustou e resolveu fingir que é bonzinho, agora? Porque só pode ser puro fingimento, Berenice. Ninguém muda assim de um dia para o outro, e percebi que você está se deixando enganar, meu amor. Berenice se assusta, estranhando a maneira como Leopoldo acabou de tratá-la. Nunca lhe falou assim e ela nem lhe deu nenhuma esperança de que poderia haver alguma coisa entre os dois. Apenas aceitou almoçar com ele, numa tentativa de que, talvez, encontrasse alguém. Na verdade, agora sabe que apenas se deixou levar por belas palavras, que há muito tempo não ouvia. Será que ele está pensando que tenho algum compromisso com ele, apenas por termos almoçado juntos? Pois não penso assim, Leopoldo. Tenho certeza de que ele não está fingindo. Não disse que você está se deixando enganar? Não caia nessa, Berenice. Por favor, imagino que estava querendo disfarçar o nosso relacionamento, quando caminhou de mãos dadas com ele, e até posso compreender, mas não posso permitir que ele a engane, nosso relacionamento. Não estou entendendo, Leopoldo. Não tenho relacionamento nenhum com você. Apenas almoçamos juntos por 4 vezes e, mesmo assim, porque eu me encontrava muito carente e você foi muito atencioso comigo, mas não temos nenhum compromisso. Está vendo como tenho motivos para estar preocupado? Não. Não vou permitir que você volte a sofrer com esse monstro de homem que você tem em casa. Estou apaixonado por você e não permitirei, você está louco. Eu não tenho nada com você. E, se quer saber, por favor, não me ligue mais e nem me procure mais. Porque isso agora.
Simplesmente porque cheguei à conclusão de que amo meu marido. Você não sabe o que está falando, Berenice. Mas que biltre é esse Nestor? Está enganando a todo mundo e a você. Vai voltar a fazê-lo infeliz. E eu não vou permitir. Como não vai permitir? Eu nunca lhe pedi para se meter em minha vida pessoal e você não tem direito nenhum de querer interferir em minhas decisões. Me deixe em paz, Leopoldo. Meu amor por você me permite interferir, sim, e você me deu essa permissão nos momentos em que o desabafou comigo, contando-me todo o seu sofrimento. Adeus, Leopoldo, diz Berenice, desligando o telefone. Berenice. Berenice. E ela se deixa cair em uma cadeira, completamente amedrontada e desesperada. Meu Deus! Acho que acabei me envolvendo com um louco. Só pode ser, pois pensa que, por causa das poucas vezes em que nos encontramos para, simplesmente, conversarmos, tenho um caso com ele. Mas é lógico. Um homem que ficava me esperando sair de casa, apenas para me seguir. Ou será que ficava, também, me olhando de longe? Só pode ser um neurótico. Meu Deus! Justo agora que estou tão feliz com a transformação de Nestor. Justo agora que me sinto apaixonada novamente. E Nestor não está fingindo. Não tenho nenhuma dúvida. E volta à varanda para ter com os outros. Para quem era o telefone, mamãe? Pergunta Marcela. Foi alguém que se enganou em ligar. Só perguntei, porque estou aguardando um telefonema, explica Marcela, levantando-se e indo se encontrar com o irmão que havia se dirigido para perto da piscina. O que está fazendo aqui, sozinho? Algum problema, Eduardo? Não, não, Marcela. É que estou tão feliz com tudo o que está acontecendo, que resolvi ficar um momento só, comigo mesmo, para pensar um pouco. Mas fique aqui comigo. Também me sinto muito feliz. Você reparou como mamãe olha para o papai? E já estou vendo reacender um grande amor. Você também pensa assim? E quem não percebe? E você não sabe dar melhor. E o que é? Tia Marlene me disse que hoje, no shopping, mamãe e papai estavam de mãos dadas e que, depois que papai veio embora, mamãe lhe falou que foi ela quem pegou na mão dele. E papai? Mamãe disse que ele se encontrava um pouco tímido, parecendo envergonhado e até arrependimento falou ter visto em seus olhos. Então não vai haver separação. Nem fale mais nisso. Vamos voltar, Marcela. Quero ficar prestando atenção nela. Quero ver como olha para papai. Você vai ver. E assim que os irmãos chegam junto a todos, nem precisam mais de qualquer demonstração por parte da mãe, pois o que presenciam lhes enche o coração de alegria. Tudo porque chegam a tempo de ver Berenice não se conter e, dirigindo-se até Nestor, lhe dizer, indicando o lugar vago de seu lado no sofá, deixado por Marcela, posso me sentar aqui? Você quer se sentar aqui? Pergunta o homem, timidamente. Sim, responde Berenice, sentando-se ao seu lado e debruçando a cabeça em seu peito, enquanto lhe abraça pelos ombros. Nesse instante, a vontade de todos os presentes é de gritar vivas aos dois, mas se calam, respeitando a emoção que, por certo, lhes invade o coração. Eduardo vira-se e se afasta novamente em direção à piscina, para que ninguém lhe veja as lágrimas de alegria que saltam de seus olhos. Mas o tão sonhado momento dos dois é interrompido pelo soar do telefone. Berenice se assusta e já está levantados para atender, quando Marcela sai na frente, dizendo, pode deixar, mãe. Deve ser para mim. Alguns segundos se passam e Marcela retorna, é para a senhora, mamãe. Berenice se levanta e vai atender. Desta feita, Nestor chama a filha e lhe pergunta, quem era, filha? Não sei, papai. Capítulo 21, o recomeço. Alô? Berenice? Outra vez? Já não lhe disse que não quero nada com você? E eu já lhe disse que não vou permitir que seu marido continue enganando você. Preciso lhe falar, agora. Agora, como, agora? Não posso, simplesmente, sair sem nenhum motivo bastante plausível. Acalme-se. Amanhã dou um jeito de falar com você. Não, Berenice. Tem que ser agora. Ou vou até aí e conto tudo ao seu marido. Contar o quê? Não fizemos nada, além de almoçarmos juntos, para salvá-la. Terei coragem até de mentir. Salvar-me de quê, Leopoldo? Já lhe disse.
Estarei esperando por você aqui em frente de sua casa, no meu carro. Se não vier em 15 minutos, irei até aí. Por favor, não faça isso, Leopoldo. Acha que vindo até aqui mentir para Nestor, irá me conquistar? Vou, porque, quando ele souber o que tenho para lhe contar, sua máscara irá cair e você, então, compreenderá que estou com a razão. E eu a estarei esperando de braços abertos. Você está louco? Não estou louco, não, e vou lhe provar. 15 minutos. Só 15 minutos, Leopoldo. Leopoldo, mas o homem já desligara o telefone e Berenice debruça-se sobre a mesa, completamente desesperada. O que devo fazer, meu Deus? Nisso, uma mão lhe toca o ombro, assustando-a. Berenice volta-se imediatamente e quase desfalece ao ver Nestor, que ouvira chamar por Leopoldo no momento em que chegara ao escritório. O que está acontecendo, Berenice? O que Leopoldo quer com você? Você ouviu tudo o que falei ao telefone? Não, somente ouvi chamando por ele. Pareceu-me que ele havia desligado. Eu preciso lhe contar uma coisa. E eu não preciso ouvir nada. Como assim? Sabe, Berenice, eu não sei o que está acontecendo entre você e ele. Inclusive já havia percebido alguma coisa ontem no shopping, mas não quero saber. Não quer saber? Pergunta-lhe, desesperada, sentindo a terra se abrindo aos seus pés, pois imagina que Nestor não quer saber nada porque, talvez, não vá perdoá-la ou mesmo não a ame mais. Não quero saber porque não me sinto no direito. Qualquer coisa que tenha feito, a culpa foi toda minha, pois a abandonei por todos estes anos, sem lhe dar nenhuma atenção. E, só lhe peço que me diga, com toda a sinceridade, o que deseja daqui para frente. Porque se preferir viver com outro, eu saberei compreender, pois como já lhe disse, a culpa é toda minha. E, materialmente, também, não perderá nada. Só desejo viver com você, Nestor. Viver, eu disse. E o que eu mais desejo, também. Mas não quer saber, não. E você me perdoa sem que eu nada lhe explique. Se você me perdoa, e o que eu faço, quanto a Leopoldo? Ele quer que eu vá falar com ele. Está com o carro estacionado na frente de nossa casa. Vou até lá conversar com ele. Não, Nestor. Não pode fazer isso. Esse homem está louco. Ele não é um homem ruim, Berenice. Apenas está apaixonado e, se existe alguém que pode compreendê-lo, em seus sentimentos, esse alguém sou eu. Mas, e se ele o ferir? Eu confessei a ele que amo você. Não vai fazer isso. Como pode ter tanta certeza? Se você disse a ele que me ama, não vai fazer isso, pois a perderia, não é? Vai sozinho. Tem de ser. E o que vai dizer aos seus irmãos? Não se preocupe. E se você demorar? Você liga para mim no telefone celular. Está bem, mas, cuidado. E os dois retornam para a varanda. Pessoal, fiquem à vontade. Eu já volto. Onde vai, Nestor? Vou conversar com Leopoldo. Ele está aí em frente no carro. Mas por que ele não entra? Está com um pouco de pressa. Esperamos você. Marlene e Cida ficam apreensivas, principalmente por notarem que Berenice se encontra nervosa e agitada. Acercam-se dela e Marlene lhe pergunta, o que aconteceu, Berenice? Foi Leopoldo quem telefonou? Sim, e Nestor foi falar com ele. Mas, por quê? Depois eu lhes conto. Vamos fazer de conta que não está acontecendo nada, pede Cida. Leopoldo se encontra dentro do automóvel e, distraído, não percebe que Nestor se aproxima pelo lado do passageiro e, sem esperar, vê quando a porta se abre e ele entra no veículo. Boa noite, Leopoldo. O que você quer? Minha esposa me disse que você tem algo a me contar. Ela disse isso? Pergunta Leopoldo, lívido e assustado. Disse, mas você não precisa me contar nada. E por quê? Pensa que sabe de tudo? Somente sei o que sei e não me interessa saber de mais nada. Apenas vim para lhe pedir que deixe minha esposa em paz, porque queremos, eu e ela, reatar o nosso relacionamento. Nós nos amamos, sabe? E até compreendo os seus sentimentos por ela porque, realmente, ela é uma pessoa especial, só que ela disse que me quer e isso é o bastante para mim. E como pode ter tanta certeza? Porque eu lhe disse que, se ela quiser viver com outro, eu saberei compreender, pois
pois sei que a culpa é toda minha. E que, materialmente, também, não perderia nada. E ela quer viver comigo. Mas você só a fez sofrer, Nestor. Sou outro, Leopoldo. Como, outro? Não sei, mas sou outra pessoa. E se, porventura, eu vier a ser o que era, ela saberá o que fazer. Mas somente ela poderá decidir e não você. Eu não permitirei que a incomode mais. E não quer saber mesmo sobre tudo o que aconteceu? Ou vai, simplesmente perdoá-la? Nestor tem vontade de agredir o homem, mas lembra-se do que ler, à tarde, quando abriu o Evangelho numa página ao acaso, em que Jesus dizia que eram bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, condenando a violência, em todos os sentidos. Dessa forma, lhe responde, eu nem teria como perdoá-la, porque tenho muito mais débitos para com ela. E se ela me perdoa? Leopoldo fica sem ação diante das palavras de Nestor e somente lhe resta dizer, por favor, saia do meu carro. E Nestor, ao sair, lhe diz, que Deus nos abençoe, Leopoldo. Quando Berenice ouve o marido entrando, vai em sua direção, encontrando-o, ainda, no jardim, pois ele caminha muito devagar, apoiando-se numa bengala. E, então, Nestor. Tudo resolvido. Resolvido? Como assim? Ele me ameaçou em dizer-lhe um monte de mentiras a nosso respeito. Não deixei falar sobre isso. Não. Não, Berenice. Já disse a você que não quero saber de nada. E como ele reagiu? Perguntou-me se eu a perdoava sem saber sobre tudo o que aconteceu. E eu lhe disse que nem teria como perdoá-la, porque tenho muito mais débitos para com você. E se você me perdoa, que mais? Disse a ele que até compreendi o amor que ele sentia por você, porque você era uma pessoa muito especial, que eu amava e que você tinha preferido a mim. Você disse isso a ele. E você, realmente, me prefere? Amo você, Nestor. Somente você. Então não falamos mais nesse assunto, está bem? Mas não gostaria de ter um segredo que você não soubesse. Talvez eu os tenha em maior quantidade, não? Recomecemos nossa vida a partir de hoje, então. Capítulo 22, Final. Naquela mesma noite, Nestor se desprende do corpo, durante a emancipação da alma e encontra-se com sua mãe. Mãe. Que alegria, Nestor, meu filho do coração. Mãe, a senhora já sabe das novidades. Me informaram, filho. Estou sabendo que você e Berenice estão se dando muito bem. Estamos vivendo um grande amor, mamãe. E sabe por quê? Porque a senhora me ajudou. A senhora, o doutor Alexandre, e tantos outros irmãos deste verdadeiro plano da vida. Nós somente o encaminhamos, filho. Você teve um grande mérito, pois soube compreender muito bem as verdades e adotou-as no seu coração. E sou muito mais feliz por isso. Antes, era apenas um escravo da matéria. E hoje? Hoje penso em utilizar essa matéria e fazer o bem ao próximo. Estaremos todos prontos a auxiliá-lo, Nestor. E papai Miguel? Estão passando por um tratamento, que será longo, pois a vida não dá saltos, mas estão bem. Sabe, mãe, gostaria muito de encontrar o neto de Miguel e, de alguma forma, ajudá-lo. Quem sabe, filho? Gostaria, realmente, de fazer algo por ele, em nome de meu pai. Um dia, talvez. A senhora não pode me ajudar? Quem sabe? A senhora só me responde com evasivas, mãe. Tenho que responder assim, porque tudo vai depender do seu empenho e da sua real vontade. Se é isso, vou me empenhar. Apesar de que, será como procurar uma agulha num palheiro. Gostei muito da conversa que teve com Leopoldo. A senhora soube? De certa forma, filho. E gostei, mas ainda, de tudo o que aconteceu, e da conversa que teve com Berenice. Do que mais gostou, mãe? Com Leopoldo, porque conteve sua violência, e com Berenice, porque soube o que é, de verdade, o perdão. Eu tinha que perdoá-la, porque qualquer pessoa era melhor do que eu, não é? E ela me suportou por muito tempo. Você ainda vai ser muito mais feliz do que já é, filho. A senhora não se encontra com Jaime, Luiz Henrique e Neida. Lógico, que nos encontramos. Por que não haveria? E com Péricles, com Cida, Marlene, Marcela, Eduardo e Berenice. A senhora é um anjo, mãe.
Seu cordão está diminuindo de tamanho. Até outro dia, filho. A sua bênção. Que Deus o abençoe. Alguns dias depois, Nestor e Berenice resolvem dar um passeio pelo centro da cidade, coisa que há muito tempo não o fazem. Como Nestor ainda não está dirigindo, apanha um táxi. Faz muito tempo que não passo por estas